Salve, salve, família vascaína, começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Hoje, quinta-feira, 19 de junho de 2025, e a gente vai repercutir bastante a fala do novo diretor de futebol do Vasco sobre as contratações, que antes tem que resolver algumas pendências, que são as renovações, e aliviar a folha, ou seja, vai ter barca. E a gente traz aqui os jogadores que poderão sair já nessa janela de meio do ano que se abre no dia 10 de julho. Então, likezão no vídeo para apoiar o nosso trabalho. Se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo. Vamos falar de Vasco, família! Pois é, já vou pedir desculpa pelo funga-funga. Tá vendo que a voz já tá grossa também, né? Já tô gripando, já deu problema aqui. Aqui o frio já veio, já deu problema. Bom, meus amigos, tá aí os 6 jogadores que devem deixar o Vasco ou agora no meio do ano ou no máximo no fim do ano. Eu vou começar do fim para o começo porque são os jogadores que têm contrato só até dezembro, que são Alex Teixeira, Jair e Puma Rodrigues. O Alex Teixeira não tem mercado, muito provavelmente deve parar de jogar bola. Ele tinha parado, né? Mas o Coutinho ressuscitou o nosso Lázaro da Colina, então deve simplesmente chegar ao fim do contrato e valeu Alex Teixeira. Acho difícil ele sair no meio do ano, a não ser que ele mesmo queira, igual o Souza quis. Mas como ele entra em campo aqui ou ali, fica uns minutinhos, eu acho que ele não vai sair não, deve ficar até o fim do ano. O Jair é um caso um pouco mais específico, porque o Diniz gosta dele, o Diniz pediu para contar com ele até o fim do ano, e o Diniz vai tentar recuperar o Jair. Então esse aqui eu deixo um ponto de interrogação, porque é aquilo, né? Vai que o Diniz consegue a intenção de recuperar o Jair começa a jogar a bola, enfim, né? Enfim, começa a jogar a bola com a camisa do Vasco. Eu acho que pode haver uma renovação, pode haver um outro tipo de conversa. Se o Diniz não conseguir, se o Jair seguir sendo o Jair que ele sempre foi desde que chegou ao Vasco, deve encerrar mesmo no fim do ano. E Puma Rodrigues, este já é um jogador mais jovem, esse tem mercado, esse frequenta, apesar de ser reserva, frequenta sempre ali as convocações da seleção uruguaia. O Vasco pagou uma graninha, então o Vasco pode sim, poderia, né, recuperar uma grana. Porém, como o contrato dele é até o fim do ano, não vai fazer sentido ninguém pagar nada ao Vasco, porque ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça no final do ano. A não ser que alguém queira, né, contar muito com o Pumita, fazer questão de ter ele no meio da janela e pagar um dinheiro, o que eu não acredito, sinceramente. Ou o Puma vai renovar, ou ele deve sair de graça lá no fim do ano, ou o Vasco até libera agora no meio do ano, por uma negociação para aliviar o salário do jogador, que é a mesma coisa do Jair, né? Pode acontecer sim do Vasco aliviar essa folha. Aí tem que ver aquela questão do número de jogos, se ele vai poder jogar o Campeonato Brasileiro por outra equipe e tudo mais. Os outros 3 já têm contrato um pouco mais extenso com o Vasco. Até separei aqui para a gente dar uma olhada. Por exemplo, ó, o Oliveira e o Jean Davi têm contrato até 2026, até o ano que vem. Então esses, em tese, poderiam ser negociados para ganhar uma grana. Oliveira não tem mercado, veio de graça para o Vasco, já tem 29 anos. Então esse aqui também se enquadra mais no vai aliviar a folha, mas não vai render um cascalho. E os outros 2, aí sim, Jean Davi e Sforza, podem render um dinheiro. O Jean Davi tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem e o Vasco pagou uma graninha. O Vasco já tentou colocar ele em algumas negociações, a famosa moeda de troca, mas não rolou. O Vasco segue nessa tentativa aí. E o Sforza é o grande potencial de venda que o clube tem. Ele já tem contrato até 2028, se eu não estou enganado, ou 27, é um contrato mais extenso. E é jovem, tem 23 anos, tem mercado aqui na América do Sul, principalmente na Argentina. Todo mundo lá é fã do Sforza, pelas participações dele na seleção sub-20. É um menino de
que é visto lá como um grande potencial, um volante de muita qualidade. Tem qualidade no passe e tudo mais, apesar de que no Vasco ele ainda não conseguiu se firmar, não conseguiu ter uma sequência. O Vasco pagou cerca de 24 milhões de reais pelo Sforza e, além de tentar aliviar o seu salário, porque todos os salários que foram feitos pela 777 são altos. Então, por exemplo, Puma e Sforza e Jair devem ser salários bem altos. Jean Davi Oliveira, eu não sei dizer, mas acredito que sejam salários um pouco mais baixos. Então, o Sforza tem mercado, além de aliviar a folha, poderia render um cascalhozinho para a gente a partir do dia 10 de julho, que é quando abre a janela de transferências internacionais. O Sforza, para mim, não tem mercado só na América do Sul. O Vasco, se tivesse dado uma sequência para ele, dado uma boa vitrine, poderia vender até para outros mercados que pagariam mais, como o europeu, os Estados Unidos da vida, ou até outro mercado aí diferente. E eu quero saber dos senhores, algum aqui vocês não querem deixar sair de jeito nenhum porque pode render? Eu acho que não, né, família? Eu acho que aqui não tem ninguém que a gente morre de amores. Acho que o Puma é um reserva ok, ofensivamente tem a sua qualidade, mas defensivamente é fraco. Oliveira, para mim, é fraco. Jean Davi, para mim, é fraco. Alex Teixeira, neste momento, é fraco. O Jair nunca jogou bola no Vasco e o Sforza também não. E vou te falar, o que eu ainda teria esperança de recuperar o futebol é o Sforza. De ver ele jogando em mais alto nível é o Sforza. O resto foram contratações, no mínimo, complicadas, a gente tem que dizer. Bom, meus amigos, quem quiser mais conteúdo de Vasco é só clicar no card que está passando aqui e conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto. A partir de segunda, live todo dia aqui no canal, tá? E eu conto com a presença de vocês, hein? A partir de segunda-feira vai ter um conteúdo diário ao vivaço pra gente curtir, beleza? Dale Vasco, tamo junto e até lá!